especificamente da Vila Romana, gravou uma imagem no céu de São Paulo que deixou muita gente perguntando, muita gente polemizando essa imagem. A imagem, quando você vê, elas são duas imagens. Uma com a luz, ainda com luz, ainda de dia. Põe a imagem, por favor. Um objeto que parece estar caindo e, de repente, esse objeto se divide em dois. São imagens captadas no céu de São Paulo. Veja o momento em que acontece essa divisão no céu de São Paulo. Vem para mim, por favor. A outra imagem, ainda mais intrigante, que choca pela riqueza de detalhes, deixa as pessoas ainda mais confusas. Afinal de contas, um cometa? Algum tipo de fenômeno natural? Ou a presença de objetos não identificados no céu de São Paulo? O repórter Bruno Piruca foi atrás de respostas. Veja comigo a reportagem de hoje. Que imagem é essa? Um mistério. Seria um OVNI? Um objeto voador não identificado? Tudo aconteceu na noite do dia 26 de dezembro de 2016, um dia após o Natal. Um morador aqui de São Paulo está na sacada do apartamento com a câmera que ele tem em casa. Aliás, um homem apaixonado por fotos e também vídeos. Ele costuma sempre ficar naquela sacada fazendo imagens da capital paulista. E naquela noite não era diferente. Lá estava ele, com a câmera na mão, filmando o pôr do sol, admirando aquela bela paisagem, quando algo chamou muita atenção daquele homem. Ele olha para o céu, para o horizonte e vê aquela imagem branca, aquele símbolo. Ele pega a câmera, dá um zoom para poder tentar ver melhor o que é aquilo que está no céu de São Paulo, mais precisamente na zona oeste da capital paulista. Aquilo chama muita atenção desse morador. Ele filma por minutos aquela imagem e aquilo vai chamando a atenção cada vez mais dele. Um negócio diferente, jamais visto por ele, principalmente nesta região de São Paulo. Seria o quê? Ele continua gravando com essa câmera e, para surpresa, um segundo objeto, uma segunda imagem também aparece aqui no céu de São Paulo. Ele filma. Esse segundo objeto tem um formato redondo. Parece uma lua, só que um detalhe, quando a câmera chega perto, a gente percebe que há alguns desenhos dentro desse círculo. Duas imagens impressionantes, minutos entre a primeira gravação e a segunda gravação. Nós vamos em direção ao prédio, ao apartamento, onde essas imagens foram gravadas, para conversar com o homem que fez essas imagens, para saber dele o sentimento e o susto que ele tomou quando viu essas duas imagens no céu de São Paulo. A nossa equipe acabou de chegar aqui no prédio, né, local onde essas imagens foram feitas. O homem que gravou tudo isso é aquele ali. Bruno, por que ele está de costas? Ele não quer mostrar o rosto, ele não quer falar o nome. O motivo é um só. Porque isso, gente, é uma polêmica muito grande. Ele tem medo, ele fala o seguinte: Bruno, eu tenho medo das pessoas acabarem me confundindo. As pessoas acabarem falando que eu sou louco, mas eu não sou louco, eu fiz a imagem. Eu vi o objeto diferente, ou aliás, eu vi os objetos diferentes aqui no céu de São Paulo. Eu vi, eu gravei. Mas ele tem medo, às vezes, da interpretação de algumas pessoas. Por isso que ele prefere esconder o rosto. Ele é muito conhecido aqui nesta região, aqui na zona oeste da capital paulista. Você viu? As imagens falam por si, né? Eu não sei te dizer exatamente do que se trata, mas não é algo comum, não é algo convencional. A gente está chegando aqui no ponto onde a gravação aconteceu. Muito alto, último andar, e esta é a visão que a gente tem da cidade de São Paulo. Deixa eu conversar com o rapaz, o homem que gravou isso aqui. Só ver aqui para mim, vem cá. Essa câmera é a câmera que você gravou. Isso? Essa aqui. Essa câmera.
É, essa câmera, exatamente. É uma Que câmera... você usa para poder fazer as imagens aqui de São Paulo. Exatamente. É uma câmera de um zoom muito potente, de 2.000 milímetros. E ela consegue trazer a imagem de uma distância muito grande. Você consegue fotografar, por exemplo, os anéis de Saturno, de tão poderosa que ela é. A distância, mais ou menos, para esse objeto, esse primeiro objeto, que é aquele branco no formato de um V. Tá. Qual que era a distância, mais ou menos? Então, ele estava nesta altura aqui, mais Aqui? ou menos. Assim? Exatamente, apontando para o oeste e foi descendo rumo àquela caixa d'água. Lá na frente. Exatamente, aquela caixa Tem d'água. um prédio maior lá de esquerda, um prédio menor, mais ou menos, né, meio parecido lá, e aquela caixa d'água lá no fundo. Exatamente, aquela caixa d'água é referência. Você vê que o objeto passa sobre a caixa. E aí atrás sim, daquele morro? exatamente. Aí Atrás do some morro. no horizonte, Aí some. no Desaparece. horizonte, desaparece. Isso, Esse foi o primeiro objeto. E antes de desaparecer, ele se rompe, né? Ele se divide em dois. Isso também é um fato curioso. Uma segunda imagem foi gravada por este homem. O segundo foi imediatamente aqui, Mais para cima. mais No mesmo para sentido, só que cima, bem mais para cima. bem mais para cima e aparentemente bem mais próximo do prédio. do prédio. É. Que tamanho que era esse segundo objeto, assim, você olhando, você vendo? Eu diria que ele era do tamanho de metade de uma lua. Eu diria que tamanho de metade de uma lua, mas com uma luz muito forte. Muito forte. Não Muito era a lua. forte, não era a lua. Parei de gravar. Saí, voltei 10 minutos depois para ver se ele continuava no céu. Ele já tinha desaparecido. Este é Joseph Prado, ufólogo, que vai falar pra gente com relação a essas imagens que foram gravadas aqui em São Paulo, na zona oeste da capital paulista. Bruno, o que seria isso? OVNI? Objeto voador não identificado? Seria uma nave espacial? Algo desse tipo? São imagens que vêm tirando o sono de populares, de moradores aqui de São Paulo. Este homem, ele estuda, né, tudo o que acontece, não só no Brasil, mas também no mundo, com relação a essas aparições. Isso? Exatamente, eu já estou há mais de quase 20 anos aí trabalhando com o estudo de objetos voadores não identificados. O que seria essa imagem em formato de V? Sendo direto e objetivo, ela é o reflexo do pôr do sol na esteira de condensação das turbinas de um avião que está passando. Ou seja, peraí, vamos explicar um pouquinho melhor para o pessoal poder entender. O avião passa. Sim, como funciona? A turbina do avião funciona como um motor que queima combustível. Dessa queima de combustível sobra sempre algum resíduo, seja água, seja o próprio querosene e até partículas queimadas, como pó. E quando ela sai na atmosfera, devido à baixa temperatura na atmosfera, ela congela. E quando ela congela, ela forma um espelho que dura alguns segundos, que é justamente aquele tempo que fica atrás da turbina. E esse espelho de gelo, vamos dizer assim, de partícula congelada, reflete a luz do sol que está abaixo do avião nesse caso. Como você pode ver, é um pôr do sol, e por ser um pôr do sol, o avião está mais baixo, está mais alto do que o sol no entardecer. Ou seja, a primeira imagem não tem nada a ver com extraterrestre, essas coisas aí. Não, certamente não. O que seria esse segundo objeto para vocês? Bom, as imagens que a gente recebeu, elas são assim, além de ser um vídeo curto, ela está com um zoom muito próximo, então a gente fica com falta de referência para poder analisar melhor. Eu não consigo, por exemplo, te dizer imediatamente, por exemplo, se é uma estrela, porque eu não tenho uma referência do céu. Porém, as características dela se assimilam muito com o desfoque que acontece quando a gente dá um zoom muito forte num ponto de luz num fundo escuro. Então, por exemplo, uma câmera com um zoom muito potente, dando zoom numa estrela, pode causar esse tipo de efeito, porque o desfoque causa aquele raio redondo que você vê na imagem. E aqueles elementos que a gente vê em volta, aquelas bolinhas que a gente vê em volta, pode ser simplesmente sujeira na lente. Como o zoom está extremamente alto, qualquer coisinha que você tiver na lente vai gerar aquilo. Eu não consigo te dizer que aquilo é um objeto voador não identificado, que é uma estrela ou que é um avião. O que eu posso dizer, por falta de elementos, é que para mim no momento é inconclusivo. Com relação a disco voador, no Brasil já teve? Muitos casos. Muitos casos? Muitos casos. Inclusive, as Forças Armadas investigam os objetos voadores não identificados. Nós temos em nossa posse documentos originais da Força Aérea Brasileira provando que eles não só investigaram, como continuam investigando OVNIs no espaço aéreo brasileiro.